Alguns assuntos parecem simples na superfície, mas, como um iceberg, o que vemos é apenas uma parte, a menor parte. Neste tipo de vídeo, mergulhamos camada por camada em temas controversos, esquecidos ou ocultos. A cada nível, as teorias se tornam mais obscuras, mais difíceis de provar, mas também mais provocadoras. Hoje, vamos explorar um iceberg sobre artes tradicionais e técnicas artesanais perdidas, onde cada ponto é uma peça de um quebra-cabeça maior. O objetivo não é encontrar respostas definitivas, mas enxergar o que talvez tenha sido deixado de lado. Eu sou o Dramelo e vamos começar. A cerâmica Haku surgiu no Japão no século XVI como parte integrante da cerimônia do chá, Chanoyu, dentro de uma estética ligada ao Zen budismo, a valorização da imperfeição, da simplicidade e da impermanência. A técnica original, desenvolvida pela família Haku sob a orientação do mestre de chá, Sen no Rikyu, empregava fornos compactos de baixa temperatura, frequentemente a lenha, e envolvia um processo cuidadoso e controlado de queima e resfriamento lento. Ao contrário do que se popularizou no Ocidente, o Haku tradicional não incluía a remoção das peças incandescentes do forno nem o choque térmico extremo com materiais orgânicos ou água. Essa intervenção dramática associada hoje ao Haku ocidental surgiu no século XX, principalmente nos Estados Unidos, como uma releitura da estética original. No processo ocidentalizado, as peças são retiradas do forno ainda incandescentes, colocadas em contato com materiais inflamáveis, resultando em efeitos visuais marcantes, como rachaduras na superfície, craquelê, colorações metálicas causadas pela redução do oxigênio. Embora visualmente impactante, essa abordagem difere profundamente do contexto cerimonial filosófico do Haku japonês clássico, cujo foco era mais espiritual do que estético. Assim, embora o nome Haku ainda seja usado amplamente, ele abarca hoje um espectro técnico e conceitual muito mais amplo e por vezes distante de suas raízes originais. A tecelagem de tapetes na antiga Pérsia, atualmente o Irã, é uma das expressões mais refinadas e simbólicas da arte têxtil mundial, com raízes que remontam a mais de 2 milênios. Caracteriza-se por sua complexidade técnica e densidade simbólica. Os artesãos empregam nós específicos, como o sené, assimétrico, e o guiordes, que é simétrico, para entrelaçar fios de lã, algodão ou seda em padrões que, além de decorativos, carregam significados históricos, religiosos e culturais. Cada tapete pode representar um universo simbólico, com desenhos geométricos, florais ou narrativos que refletem a região de origem, crenças locais e histórias transmitidas oralmente. A confecção pode levar de meses a anos, dependendo do tamanho, da densidade, dos nós e da riqueza dos detalhes. Um tapete persa tradicional pode conter centenas de milhares de nós por metro quadrado, sendo produzido inteiramente à mão. Apesar de sua continuidade como símbolo de prestígio cultural, a arte dos tapetes persas sofre com o declínio do número de mestres artesãos e o avanço de produções industriais que imitam visualmente os tapetes, mas sem o mesmo rigor técnico ou valor simbólico. Além disso, os materiais naturais e os corantes orgânicos vêm sendo substituídos por alternativas sintéticas, o que afeta não apenas a qualidade, mas também a autenticidade das peças. Durante a Idade Média, especialmente entre os séculos XII e XVI, os vitrais tornaram-se uma forma central de arte sacra na arquitetura gótica europeia. Usados principalmente em catedrais e igrejas, serviam não apenas como elementos decorativos, mas também como instrumentos pedagógicos, ilustrando passagens bíblicas e ensinamentos religiosos para uma população em grande parte analfabeta. Essas obras eram compostas por pedaços de vidro colorido, unidos por tiras de chumbo, as canelas, formando grandes painéis narrativos. A coloração do vidro era obtida pela adição de óxidos metálicos ao vidro fundido, como cobalto para o azul e cobre para o verde. Um dos mais famosos exemplos é o azul de Chartres, cuja intensidade visual ainda impressiona. Embora sua composição química, principalmente óxidos de cobalto em vidro de potássio, já tenha sido identificada e até reproduzida em laboratório e por vidreiros modernos, a profundidade e luminosidade do azul original ainda são difíceis de igualar. Isso se deve a fatores como a composição específica do vidro medieval, a presença de microbolhas e impurezas, a espessura variável das placas e o efeito da luz natural filtrada pelas janelas das catedrais góticas. Portanto, enquanto tecnicamente possível de reproduzir, o efeito visual completo do vitral medieval permanece um desafio e muitos aspectos de sua criação, como a fabricação de vidros coloridos em condições artesanais e a pintura com grisalha, ainda exigem redescoberta prática por parte de artesãos contemporâneos.
A escultura em jade tem uma presença constante na história da arte chinesa há mais de 8.000 anos, desde os períodos neolíticos até as dinastias imperiais. O jade, especialmente a nefrita e mais tarde a jadeíta, vinda da Birmânia, era considerado uma pedra sagrada, associada à imortalidade, à nobreza e à virtude, utilizado em amuletos, objetos rituais, adornos de imperadores e esculturas finas. O jade chinês sempre exigiu uma técnica extremamente refinada para ser trabalhado. Por sua dureza, o jade não pode ser esculpido com ferramentas convencionais de corte. Os artesãos antigos utilizavam cordões de arco com abrasivos minerais, como areia fina misturada à água, para moldar, perfurar e polir as peças. Um processo extremamente lento e meticuloso. Durante a dinastia Song, a técnica atingiu um patamar de sofisticação excepcional. Na atualidade, embora ainda haja produção de esculturas em jade, a maioria das peças é feita com ferramentas elétricas e voltadas ao mercado de lembranças turísticas. Poucos artesãos dominam as antigas técnicas manuais, e a demanda por peças rápidas e baratas contribui para a gradual perda das habilidades tradicionais. A essência espiritual e ritualística do jade chinês, que outrora o tornava símbolo de conexão com o divino e com a natureza, frequentemente se dilui no contexto comercial moderno. A encadernação manual de livros na Europa foi, durante séculos, uma das artes aplicadas mais requintadas, combinando técnicas de marcenaria, couro, costura e ornamentação metálica. Desde os manuscritos medievais iluminados até os livros impressos dos séculos XVI e XVII, a encadernação envolvia etapas altamente especializadas: costura dos cadernos, colagem das lombadas, montagem de capas em madeira ou papelão revestidas com couro e aplicação de ornamentos, com folhas de ouro e ferros de gravação aquecidos. Estilos como a encadernação com costura aparente, em certos modelos de lombada aberta, capas decoradas com elementos florais ou geométricos e cortes pintados ou marmorizados são exemplos de sofisticação dessa prática. A duração manual exigia ferramentas específicas, muitos dos quais hoje são raros, e domínio técnico sobre a temperatura, a aplicação da cola e a pressão dos ferros gravados. Embora a encadernação artística ainda seja praticada por bibliotecas especializadas e mestres artesãos, boa parte das técnicas do século XVII e XVIII está em risco de desaparecimento. Muitos livros modernos, mesmo os feitos à mão, utilizam métodos simplificados ou estilizações contemporâneas, como o Coptic, que, embora inspirados em tradições antigas, não seguem os mesmos processos históricos. O conhecimento completo de técnicas como adoração e ouro fino, sobre couro úmido ou uso de cabeceados bordados à mão está hoje limitado a um número cada vez menor de artesãos. O laqueado urushi é uma das artes decorativas mais antigas do Japão, com registros arqueológicos que datam de mais de 9.000 anos. Essa técnica consiste na aplicação repetida da seiva resinosa da árvore Toxicodendron verniciflum, conhecida como urushi, sobre a madeira, cerâmica, bambu ou metal, criando superfícies duras, brilhantes e extremamente duráveis. A seiva é altamente tóxica durante o manuseio, o que exige conhecimento técnico preciso e medidas de segurança. Cada peça pode exigir entre 20 e 30 camadas de laca, aplicados em camadas extremamente finas, com secagens controladas em ambientes úmidos e escuros, chamados puro, já que a laca cura por umidade e não por calor. A aplicação de cada camada e seu polimento subsequente requerem paciência, técnica e um olhar apurado para imperfeições, um processo que pode levar meses ou até anos para ser concluído. Durante séculos, o urushi foi usado tanto em objetos de uso cotidiano quanto em obras cerimoniais e religiosas. Técnicas como maki, desenhos feitos com pó de ouro sobre laca, e haden, incrustações com madrepérola, elevaram o urushi ao patamar de arte imperial. Hoje, no entanto, essa arte está ameaçada. A falta de aprendizes, os custos elevados, o tempo de produção e a concorrência de produtos industriais colocam o laqueado urushi em risco de desaparecimento, a menos que iniciativas de preservação consigam engajar novas gerações.
O tecido tapa, também conhecido por nomes locais como Nigatu, em Tonga, Mazi, em Fiji, e Siapo, em Samoa, é uma das expressões mais significativas da herança cultural polinésia. Diferente dos tecidos convencionais, tapa não é tecido com fios, mas sim batido, criado a partir da casca interna da amoeira de papel. Após ser colhida, a casca é deixada de molho e batida com bastões especiais de madeira, frequentemente com entalhes que criam textura, até formar uma folha fina, resistente e maleável. Diversas folhas são sobrepostas, coladas com pastas naturais e depois pintadas ou estampadas com padrões geométricos que representam linhagens, mitos e eventos cerimoniais. Tradicionalmente, tapá era usado em roupas cerimoniais, cobertores, oferendas e rituais religiosos. Em muitas sociedades, a produção do tapá era e ainda é uma atividade coletiva, frequentemente realizada por mulheres, envolvendo transmissão oral de conhecimento. Apesar de esforços de preservação em ilhas como Tonga, Fiji e Samoa, o número de pessoas que dominam todas as etapas do processo está diminuindo rapidamente. A filigrana é uma técnica milenar de ourivesaria que consiste na criação de joias e ornamentos a partir de fios extremamente finos de metal, geralmente prata ou ouro, torcidos, enrolados e soldados para formar desenhos detalhados e leves como renda. Embora presente em várias culturas antigas, incluindo egípcia, fenícia e indiana, a filigrana floresceu particularmente em Portugal, onde adquiriu traços únicos e valor simbólico regional. As peças tradicionais portuguesas frequentemente incluem motivos como o coração de Viana, flores, espirais e formas geométricas, sendo ligadas a rituais religiosos, festividades e ao traje folclórico minhoto. A técnica exige extrema precisão. Os fios são moldados à mão, sem moldes industriais, e soldados com um mínimo de calor para evitar a fusão das formas delicadas. A cidade de Gondomar, na região do Porto, é um dos últimos bastiões da produção artesanal de filigrana em Portugal. O índigo é um dos corantes naturais mais antigos do mundo, com raízes profundas nas tradições têxteis da Índia, Japão, África Ocidental, Indonésia e América Latina. O pigmento azul profundo é extraído de plantas do gênero Indigofera e exige um processo técnico sofisticado para ser transformado em corante utilizável. A extração tradicional envolve a fermentação das folhas em água durante dias ou semanas, seguida de oxidação para transformar a molécula incolor leucoíndigo em um composto azul. O tingimento é feito por imersão repetida do tecido na solução e posterior exposição ao ar, onde ocorre a mágica transformação da cor. Esse processo é delicado, requerendo sensibilidade ao pH, temperatura e tempo de oxidação, características que não podem ser completamente automatizadas. Com a industrialização, o corante índigo natural foi quase totalmente substituído pelo índigo sintético, criado em laboratório no final do século XIX. Apesar da semelhança visual, o corante sintético carece da complexidade química e da interação viva com o tecido proporcionada pelo método tradicional. O rangi é um tipo de papel artesanal tradicional da Coreia, feito a partir da casca interna da amoreira, conhecida localmente como dak. Reconhecido por sua durabilidade, resistência a insetos e textura única, o rangi era usado não apenas em manuscritos e obras de arte, mas também como material funcional, em portas, janelas, guarda-vento e até em armaduras de guerra reforçadas com laca. O processo de produção é altamente detalhado, com até 130 etapas, desde a colheita da casca, fervura com cinzas alcalinas, lavagem manual, maceração e a batida da polpa com martelos de madeira, até a formação das folhas em bastidores de bambu. Uma técnica crucial é o uso de um mucilaginoso natural chamado deok, extraído de raízes de hibisco selvagem, que dá ao papel sua resistência e uniformidade. Embora o rangi tenha sido um pilar da cultura coreana por mais de 1.500 anos, a técnica encontra-se hoje ameaçada. O uso do papel industrial, falta de interesse das novas gerações e a dificuldade de encontrar matéria-prima levaram a um declínio drástico no número de mestres produtores. Movimentos de revitalização cultural, apoio do governo e a crescente valorização do rangi por artistas contemporâneos oferecem esperança. Ainda assim, sem uma cadeia sustentável de produção e transmissão de conhecimento, o risco de desaparecimento permanece alto.
Entre as mais raras e misteriosas técnicas têxteis do mundo está a produção de seda a partir das teias da Nephila madagascarensis, uma aranha dourada endêmica de Madagascar. Diferentes da seda tradicional produzida por bichos da seda, essa fibra apresenta propriedades físicas extraordinárias. É 5 vezes mais resistente que o aço em relação ao peso e mais elástica que o nylon, o que a torna objeto de estudo em biomateriais e engenharia de tecidos. A produção exige a coleta manual de aranhas e extração de fios através de um pequeno torno. Como são territoriais e canibais, não podem ser criadas em colônias, o que torna o processo incrivelmente laborioso. Estima-se que sejam necessárias cerca de 23 mil aranhas para gerar apenas 30 gramas de seda utilizável. Após quase desaparecer no século XX, a técnica foi parcialmente revitalizada por Simon Pearce e Nicholas Godley, que produziram um único manto cerimonial feito com seda dourada puramente natural, hoje exibido no Museu Americano de História Natural, em Nova York. A peça é considerada uma obra-prima singular na história têxtil mundial. Apesar dessa façanha, a produção permanece praticamente inviável em larga escala e a técnica continua entre as mais raras do planeta, à beira da extinção. O amate é um papel tradicional feito a partir da casca interna de árvores como ficus e a amoreira local, técnica desenvolvida por povos mesoamericanos como os maias, toltecas e astecas. Era usado para criar códices, manuscritos rituais, oferendas religiosas e registros calendáricos. O processo artesanal envolve fervura das fibras, batida com pedras e compressão das lâminas até formar folhas resistentes e flexíveis. Durante a colonização espanhola, a produção foi severamente reprimida, pois o papel era parte de práticas religiosas indígenas pagãs. Sua fabricação sobreviveu de forma clandestina apenas em regiões isoladas, especialmente na vila de San Pablito, no estado de Puebla, onde o povo Otomi preservou o conhecimento de geração em geração. Hoje, menos de 100 famílias mantêm a técnica tradicional completa. Além do uso ritual, o amate vive uma nova fase como suporte para a arte contemporânea indígena, especialmente entre os narruas que usam papel como tela para obras com forte simbolismo cultural, mesclando tradição e renovação artística. O aço Woods, precursor do que foi conhecido como aço de Damasco, foi uma das maiores conquistas da metalurgia antiga. Produzido originalmente no sul da Índia por volta do século III a.C., esse aço era notável por sua dureza e flexibilidade, pelos padrões ondulados que surgiam naturalmente em sua superfície, resultado da presença de carbetos de ferro distribuídos de maneira uniforme na matriz metálica. O processo envolvia a fundição de minério de ferro de alta pureza com carbono vegetal dentro de cadinhos herméticos, criando uma liga rica em carbono, com propriedades excepcionais. Espadas feitas com wood tornaram-se lendárias no mundo islâmico e europeu medieval, famosas por serem capazes de cortar seda no ar ou até mesmo rochas, segundo relatos históricos. A técnica se perdeu no século XVIII, provavelmente devido à escassez de minério adequado, mudanças no fornecimento de carvão vegetal e o advento da metalurgia industrial. A distinção entre o verdadeiro woods e os aços damasco modernos, produzidos por forjamento de camadas distintas, é importante. Os modernos replicam o visual, mas não a composição ou a estrutura microcristalina. Até hoje, pesquisadores tentam recriar o woods original com exatidão, mas certos detalhes do processo, como os ciclos térmicos ideais e o tipo exato de cadinho, permanecem incertos. A técnica original segue como um dos grandes enigmas não resolvidos da história da metalurgia. A púrpura de Tiro, também chamada de púrpura imperial, foi um dos corantes mais prestigiados da antiguidade, produzido a partir de moluscos marinhos do gênero Murex, especialmente Murex brandaris e Murex trunculo. Exigia a dissecação de milhares de moluscos para obter pequenas quantidades de pigmento. Estima-se que até 10 mil moluscos fossem necessários para um único grama de corante. O processo incluía a extração da glândula hipobranquial do molusco, seguida de fermentação em solução salina e exposição à luz solar, que ativava uma reação fotossensível, resultando na famosa tonalidade púrpura intensa. Essa cor era associada ao poder divino e monopólio imperial, usado por imperadores romanos, bizantinos e por líderes fenícios. A técnica foi perdida após a queda de Constantinopla em 1453. Durante séculos, a fórmula exata desapareceu dos registros escritos e da prática. A púrpura de Tiro também é mencionada na Bíblia, Êxodo e Levítico, como cor usada nas vestes dos sacerdotes hebreus, o que evidencia sua importância transreligiosa e simbólica. Ainda que parcialmente redescoberta, a técnica é hoje usada apenas em pequena escala e com restrições éticas e ambientais severas, sendo uma prática essencialmente histórica.
Durante séculos, arqueólogos e engenheiros ficaram intrigados com a notável durabilidade dos portos romanos antigos, muitos dos quais resistiram à erosão marítima por quase 2 milênios. O segredo residia no concreto marinho, uma inovação que surpreendia pelo fato de se fortalecer com a ação da água do mar, em contraste com os materiais modernos que geralmente se degradam em ambientes salgados. A técnica perdida após a queda do Império Romano só foi desvendada em 2017. Análises químicas avançadas revelaram que os romanos usavam uma mistura especial de cal viva, óxido de cálcio, e cinzas vulcânicas, pulverizadas de poços submarinos, que, ao entrar em contato com a água do mar, desencadeavam uma reação química única. Essa reação formava cristais de tobermorita e filipsite, minerais reforçadores que bloqueiam as fissuras no concreto, permitindo que ele ganhasse força com o tempo, ao invés de se deteriorar. Além do material, a técnica dependia da precisão na seleção e moagem das cinzas vulcânicas, que eram submersas em estruturas de cimento ainda úmido, criando uma composição durável e autorregenerativa. Este conhecimento revolucionou a engenharia civil contemporânea, inspirando pesquisas para o desenvolvimento de concretos ecológicos e mais resistentes à erosão marítima. Entre as joias técnicas da cerâmica chinesa, o esmalte vermelho, da dinastia Ming, destaca-se pela cor profunda. O segredo dessa tonalidade estava em uma formulação química muito delicada, envolvendo óxidos de cobre aplicados em uma atmosfera de forno rigorosamente controlada. Por séculos, artesãos e cientistas tentaram recriar o vermelho icônico, mas as reproduções nunca alcançaram a mesma intensidade ou durabilidade. Pesquisadores conseguiram identificar a importância de uma atmosfera redutora durante a queima, que prevenia a oxidação excessiva do cobre e permitia a formação de micropartículas específicas responsáveis pelo brilho e pela tonalidade profunda. A compreensão desse processo, juntamente com o controle preciso da temperatura e do tempo de forno, permitiu a recriação parcial do esmalte. O azul maia é um dos pigmentos mais duradouros da história da arte, presente em murais, cerâmicas e códices da civilização maia, que floresceu na Mesoamérica entre 250 e 900 d.C. Sua cor azul vibrante permanece praticamente inalterada mesmo após séculos de exposição à umidade, sol e intempéries, o que intrigou os cientistas e arqueólogos por décadas. E seu mistério só foi desvendado em 1993. Descobriu-se que o pigmento era uma combinação única de índigo natural com paligorskita, uma argila rara encontrada na região do Yucatán. Essa combinação formava uma ligação molecular estável entre o corante orgânico e o mineral inorgânico, que protegia a cor do desgaste e da degradação. Recentemente, técnicas modernas permitiram reconstruir o processo de produção, que envolvia a preparação do índigo, mistura com paligorskita moída e aquecimento controlado para fixar a cor, demonstrando conhecimento químico sofisticado dos maias. O shakudo é uma ligação metálica tradicional japonesa, composta principalmente por cobre com pequenas adições de ouro, normalmente 4 a 10%, usado desde o período Heian para criar objetos decorativos e peças de armamento, como tsuka, empunhaduras de espadas. O que torna o shakudo único é a pátina negra ou azulada profunda que se desenvolve quando a liga é tratada, com uma solução específica chamada Niro, um banho químico tradicional que inclui componentes como nitrato de cobre e vinagre, que ativa a reação de corrosão controlada. Durante a Idade Média Europeia, a tinta ferrogálica foi o principal meio para registrar textos em manuscritos, mapas e documentos oficiais. Conhecida por sua cor preta profunda, durabilidade e resistência ao desbotamento, era feita a partir da reação entre galhas de carvalho, crescimentos tumorais nas folhas, sulfato ferroso e goma arábica. Porém, a produção dessa tinta envolvia etapas delicadas e específicas, que melhorava a fixação do pigmento e a estabilidade da tinta. No século XIX, com a industrialização, a técnica artesanal se perdeu, sendo substituída por tintas sintéticas. Graças a análises químicas avançadas de manuscritos medievais originais, pesquisadores conseguiram reconstruir o que explica a diferença na qualidade entre tintas artesanais e industriais. Esse conhecimento permitiu não só a reprodução da tinta em sua forma tradicional para fins restaurativos, como também contribuiu para o entendimento das práticas artísticas e documentais da época, consolidando a tinta ferrogálica como um marco da química aplicada à arte.
O sistema de quipus era uma sofisticada técnica de registro usada pelo Império Inca, composta por cordas coloridas e nós que codificavam informações. Nos quipus numéricos, cada nó representava unidades, dezenas, centenas, etc. E as cores indicavam categorias ou contexto, permitindo contabilizar e organizar dados de maneira precisa. Contudo, os quipus narrativos supostamente registravam histórias, leis, genealogias e tradições permanecem indecifráveis. Isso porque, além dos códigos numéricos, estes quipus utilizavam combinações mais complexas de cores, tipos de cordas e nós que provavelmente correspondiam a significados linguísticos e simbólicos ainda desconhecidos. A oralidade era fundamental na cultura Inca e os quipus narrativos funcionavam como um complemento visual e tátil para preservar e transmitir narrativas que não eram escritas com letras, mas lidas por mestres chamados quipucamayucs. Infelizmente, com a conquista espanhola, o conhecimento sobre como interpretar esses quipus foi perdido, pois os últimos especialistas morreram sem transmitir o domínio completo do sistema. Documentos coloniais confirmam seu uso, mas não detalham o método exato de leitura. Hoje, arqueólogos, linguistas e matemáticos buscam desvendar esses registros com abordagens interdisciplinares, mas a ausência de uma chave de leitura torna essa tarefa um dos maiores enigmas da arqueologia americana. Os Ahu'ula eram capas e elmos cerimoniais confeccionados com milhares de penas coloridas de pássaros raros, especialmente aves endêmicas do Havaí, como o iwi e o apapane. Cada cor de pena possuía um significado simbólico, associado a atributos espirituais e sociais. A obtenção dessas penas era restrita, refletindo o status elevado de quem as usava. A técnica de amarração das penas às redes feitas de fibras vegetais era incrivelmente avançada, permitindo criar padrões elaborados sem danificar as penas ou deixar marcas visíveis, preservando a beleza natural e a integridade do material. Essas peças simbolizavam poder, proteção espiritual e conexões religiosas. Exploradores como o Capitão Cook documentaram a existência e importância dos Ahu'ula. Hoje, esforços de grupos havaianos e pesquisadores buscam revitalizar esse saber ancestral, combinando a análise científica e tradições orais para reconectar as gerações atuais com sua herança cultural. Chegamos ao fim desse iceberg, ou pelo menos da parte que conseguimos enxergar. Ainda há muito mais a descobrir, a questionar e a revisitar. Agora, quero saber de você. O que chamou mais a sua atenção? O que te deixou com dúvidas ou vontade de saber mais? Deixe seu comentário, compartilhe com quem pode se interessar e, se quiser acompanhar outras viagens como esta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima!